seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo de quem sai vitorioso. É aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está vendo esse vídeo. Estamos gravando aqui mais um podcast, hoje um podcast bem bacana, no camarada que eu admiro, eu fico observando ele há muito tempo. Vocês sabem que todos que nasceram e criaram nessa cidade vêm de uma cidade que no passado era de ambiente de caos, e quem acabou fazendo mutação, transição de carreira, tem histórias de case para contar. Hoje aqui, Fábio Mota. Obrigado, André. Bom dia, doutor. Bom dia. Bem, hoje eu chamo de doutor, mas eu posso dizer que o homem ele é multiempreendedor, é comerciante, acionista de empresa, CAC, jornalista, corretor de imóveis, advogado. O que mais tem do doutor Fábio que a gente não sabe? Vamos ficar tudo agora, né, doutor? É isso aí. Doutor, se apresente aí para o nosso pessoal, o nome. Bom, Fábio Mota, né? Para quem não me conhece, sou advogado, também jornalista, corretor de imóveis agora recentemente e CAC, né? Mas eu venho mesmo do comércio, né? Aprendi com meu pai, nossa família veio para Praia Grande em 79. Meu pai, quem conhece, deve lembrar, começou a trabalhar com a Brasília, vendendo produtos de limpeza, de porta em porta. Olha a Cândida, né? Então, isso aí deve estar muito na mente do pessoal que tem mais de 30 anos, né, de idade, com certeza isso aí está na mente. Esse caminhão da Olha a Cândida aí, meu pai foi um dos precursores. E desde pequeno meu pai saía para trabalhar, né? Começou com a Brasília, depois Kombi. Em casa a gente vendia o produto de limpeza, né? Que o estoque ficava em casa, vendia para os vizinhos. Então, começamos muito cedo a trabalhar. Eu, meus irmãos, né? Eu na faixa de 9, a Flávia 13, o Júnior 12. Então a gente ficava em casa, vendia os produtos de limpeza para os vizinhos. Então pegamos o amor ao trabalho desde muito cedo, né? Não foi por imposição, né? Não foi aquela coisa de obrigação, exploração de trabalho infantil, como a gente vê, que é uma coisa triste, mas foi uma questão de orientação e também de exemplo, né? Acho que os pais, né, são os maiores exemplos da nossa vida. Então, o exemplo que eu tenho do meu pai é de guerra, de luta, né? Uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa que teve pouco estudo. E ele sempre fala, você tem que compensar, né? Se você não teve muito estudo na sua vida, você vai ter que compensar com um trabalho duro. E meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou muito duro, né? Saía de casa às 7 da manhã para vender produtos de limpeza na rua, voltava às 10 da noite, isso durante o ano inteiro. Graças a Deus no verão, que era uma época que a cidade estava mais cheia, ele vendia mais, então ele voltava na hora do almoço para almoçar com a gente, para carregar o caminhão ou a Kombi, e depois voltava para a freguesia. E o que eu tenho de lembrança, não só do meu pai, da minha mãe também, sempre foi isso, muito trabalho. Meu pai trabalhava de segunda a sábado com o carro na rua, e de domingo ele estava cortando latão de lixo, aquele latão de lixo que é de gasolina, de petróleo, que é na época de ferro. Ele cortava, de domingo eu via ele cortando latão para vender latão de lixo para os prédios. E minha mãe, muitas vezes meu pai ligava da rua e falava, tem que entregar 200 litros de cloro no Clube de Praia São Paulo. E minha mãe enchia os tambores de 200 litros de cloro, punha na Brasília, quando meu pai já tinha Kombi, punha e levava no clube, eu levava no condomínio. Minha mãe pegava tambor de 20 litros, tanto que hoje ela ainda tem um problema na coluna por causa disso. Então, assim, o que a gente tem na nossa família é justamente esse exemplo, né? De garra, de trabalho.
Então a gente sempre trabalhou e trabalhou muito, trabalhou duro. E assim, quem gosta de trabalhar começa a se envolver em diversas atividades, né? Como você falou, jornalista, corretor, advogado. Mas se eu te contar que tudo que eu já fiz na minha vida, eu já vendi chup-chup na praia, já tive carrinho de praia, já tive estacionamento, já vendi perfume de posto, perfume de carro em posto de gasolina, já tive uma pequena distribuidorazinha de galão de água de 20 litros quando era febre. Então assim, a gente não tem medo de nada, a gente avalia o cenário daquele momento, vê o que está tendo um bom retorno, identifica uma necessidade e vai para cima, se especializa, estuda. E se tem mercado, é o que eu sempre falo, se tem um mercado, o que você precisa entender é como você pode oferecer aquele serviço de uma forma melhor, né? Eu costumo até dizer que tem muita gente ruim ganhando dinheiro. Então se você entrar nesse mercado que tem gente ruim ganhando dinheiro e oferecer um serviço melhor, você também vai ter a sua fatia, você também vai ter a sua parcela. E isso independente de qualquer área. Então assim, trabalho, né? Fábio, deixa para o pessoal que não conhece, tá vendo esse rostinho juvenil, vai falar, mas peraí, quantos anos tem ele? Porque tanta coisa. Quantos anos tem o Fábio Mota? 41. 41. Então vamos ver se a gente consegue criar uma timeline aqui. Mas primeiro, já que você enalteceu aí o papai e a mamãe, qual o nome do pai e o nome da mãe? Meu pai é Rony Mota e minha mãe, Sônia Regina da Silva Mota. E são duas pessoas que eu tenho muito orgulho, e é o que eu costumo dizer, eles têm mais de 40 anos de Praia Grande e ninguém tem um A para falar. E o Rony Mota criou quantos filhos, sabe? 3 filhos. A minha irmã mais velha, a Flávia, meu irmão mais velho também, o Rony, e eu, o caçulinha que meu pai fala, né? O Fábio, o caçulinha. A raspa do tacho, como diz. Né? E todos os demais irmãos são todos eles assim, hiperativos, que nem você? Não, cada um tem um perfil, né? Cada um tem um perfil. A minha irmã, que ela é advogada, ela trabalha comigo também, e ela tem um perfil mais administrativo. Tá. Ela é combativa também, mas assim, ela já gosta de trabalhar mais na área de família. Tá. Então assim, isso eu acho que é muito legal, acho que por isso que a nossa sociedade dá certo. Se completa, né? Se completa, né? Porque se as duas pessoas têm o mesmo perfil, não agrega, né? E o meu irmão também, ele tem mais esse perfil de empresário, né? de comerciante, igual meu pai, e ele que cuida hoje da empresa. Então, assim, cada um tem a sua qualidade, né? A sua qualidade, seus defeitos também, né? Então, a empresa lá no passado, que a empresa já tinha esse perfil que hoje está na moda, que é a empresa itinerante, né? Que era, olha a Cândida, olha o garrafão. E o seu irmão hoje continua tocando a empresa. Isso, mas hoje é um outro perfil, né? Tá. Porque, na verdade, assim, meu pai começou, como falei, com uma Brasília na rua, depois uma Kombi, depois uma caminhonete, e aí depois um caminhão. A loja, né, que hoje em dia, né, a loja veio só depois. Meu pai já tinha, acho que 4 caminhões na rua, que ele dirigia um e tinha outros motoristas dirigindo os outros, os caminhões rodando na cidade vendendo produto de limpeza, e o estoque ainda era em casa. Esse estoque ele permaneceu em casa, acho que até quando eu tinha uns 14 anos. E só aí então que meu pai abriu a primeira loja na Vila Tupi, ali ao lado da Praça das Bolas. Tá. E então assim, aí depois veio a loja, aí meu pai abriu uma outra no Caiçara com meu irmão sempre tocou a loja do Caiçara, também sempre foi muito bem. E eu tocava a loja do Boqueirão, ali na Rua do Cartório. Isso eu toquei a loja ali até 2007, 2008, antes de começar a iniciar na advocacia. Então meu irmão que cuida hoje da empresa, né? E hoje não tem mais os caminhões na rua, não tem mais a Kombi, não tem mais o Olha Cândida, restrições da prefeitura, fiscalização. Assim, houve uma modernização na cidade e se entendeu que não caberia mais aquilo. Então hoje em dia tem a loja física e trabalha no DISC, né, os condomínios. Hoje o foco não é mais a dona de casa. Naquela época meu pai comprava galão de vinho no ferro velho, garrafa de pinga no ferro velho para pôr a Cândida na hora, né, o desinfetante na hora e vender para a senhora, porque também não tinha esse negócio de vender a granel, hoje já é até proibido. Então hoje em dia não, hoje em dia é uma forma mais moderna, o atendimento é focado em condomínios, então os condomínios ligam, o zelador liga, tem os vendedores também que visitam os prédios, e aí só sai entrega fechada, né? Aí tem os veículos que fazem entrega, então hoje mudou assim a forma de trabalho,
E é o meu irmão, o Rony, que toca a empresa. A sua mãe e seu pai trabalhou até quando lá, Fábio? Que tinha essa dinâmica do seu pai estar na rua, ligar, olha, tem que entregar lá 200 litros lá no clube. Olha, o que o meu pai trabalhou assim... Minha mãe trabalha até hoje, Sim. né? Minha mãe até hoje, ela cuida do financeiro, do administrativo da empresa, ela vai no escritório. E o meu pai também, ele vem 3 vezes por semana para trazer ela, porque eles não moram mais na Praia Grande. Tá. Mas ele acompanha, mas assim, que ele trabalhou efetivamente, até os últimos 10 anos aí, até 10 anos atrás, ele ainda trabalhava, cara. Tá. Sempre Mas trabalhou. essa dinâmica dele ligar, que tem que entregar 200 litros... Ah, isso aí deve ter durado, você começou em 79, deve ter durado até 2000, 2005, ainda ele ainda estava na rua, né? Como era essa comunicação dele na rua, ligar no escritório? Naquela época ele tinha que usar um telefone de orelhão de rua, né? E ligava para casa, porque o estoque era em casa. Então o estoque era em casa, ele estava com o caminhão na rua e ele passava na frente do clube de Praia São Paulo, por exemplo, que eu dei o exemplo, ou o Praia Clube, que ele vendia também. E aí falava, preciso de 200 litros de cloro para a piscina. E ele tinha até os 200 litros de cloro, mas se ele tivesse que pôr aqueles 200 para aquele cliente, depois ele ia ter que voltar para buscar. Então ele ligava para minha mãe e falava, tirei um pedido lá, você entrega lá. Aí ela punha nas bombas de 20, várias bombas de 20, punha as bombas no carro, punha as 3 crianças no carro, entendeu? E aí lá ia entregar. Então isso aí deve ter durado pelo menos de 79 até mais ou menos 90, entendeu? Porque aí depois de 90 ele já tinha outros caminhões, ele já começou a contar com a ajuda de funcionários, né? Acho que os primeiros 10 anos foram só eles mesmo com um ou outro funcionário. Aí depois que a empresa foi crescendo, outros caminhões, outros funcionários, ele começou a tomar uma dinâmica mais de empresa. Por que eu falei isso? Porque naquela época, de 79 até mais ou menos 98, telefone era muito caro. Sim. Muito caro. Poucos tinham telefone. Sim. O telefone tinha um valor agregado. Então eu quero dizer para essa rapaziada, para os jovens, era um telefone fixo, que você girava lá e tal, e você tinha, na rua você tinha que colocar uma fichinha, né? Depois modernizou, passou a ser um cartãozinho. O telefone naquela época você trocava às vezes até por um terreno. Sim. Terreno, ou por um carro. Internet. Sim, o seu Salvador, o finado Salvador, até treino com o filho dele, que diga lá, vendia, tinha ali escritório na Avenida São Paulo, quase ali perto da Praça das Cabeças, ali onde padaria Finger, antigamente. hoje é a Finger, era a casa do telefone ali, Sim, do sim. seu Salvador. Sim. O seu Salvador era a referência de telefone aqui, e até a Telesp, num dado momento ali, meados de 96, 97, ela através via CIET, saiu vendendo um outro lote de plano de expansão, né? O telefone naquela época, como se fosse hoje, acho que uns 40 mil reais, né? Sim. Por aí, assim, porque dava pra você trocar por um carro ou por um terreninho. Eu lembro disso, eu lembro que... O telefone, vou levar essa mensagem aqui para os corretores novatos, e para as pessoas, os novatos investidores. O telefone naquela época, as pessoas compravam linhas diversas para ficar fazendo escambo, ganhando, comprava por 2.000, vendia por 2.200, colocava um radiozinho e ficava... Sim. Eu era muito pequeno, mas eu lembro disso, sim. Estamos velhos, hein, Fábio? É só o rostinho da gente que é novo ainda. Não, bacana que nós vivenciamos e acompanhamos os pais. Essa transição toda, né? Essa transição toda, é um privilégio, Hoje em dia você pega um chip por 10 reais na banca e sai falando. Tá. Daí o Fábio contou uma timeline, né? Você contou que ali em 98, você, sua irmã, inclusive, eu queria até externar aqui, eu te acompanho há muito tempo. 98 não, 2008. 2008, quando eu entro para a faculdade de Direito, nos intervalos eu ia tomar um refrigerante, alguma coisa ali na lanchonete ao lado, e eu via você saindo do cursinho do Damas ali para segunda fase da aldeia, ali do lado da faculdade, né? Sim, foi ali que eu fiz o cursinho. Na verdade, ali foi um novo momento na minha vida, né? Eu me formei em Direito em 2003. 2003, tá. Mas continuei trabalhando na empresa da família até 2008. Aí em 2008 teve alguns problemas, crise financeira, e eu tive que recomeçar. Então quando você me viu aí em 2008 ali no cursinho do Damásio, foi um ponto na minha vida assim que eu tive que recomeçar do zero. Nessa né? crise financeira,
pessoal ou da empresa? Da empresa, 2008 foi uma crise financeira global, na verdade, né? Sim, sim. Teve uma crise financeira global, tivemos problemas internos também dentro da empresa, então, assim, eu tive que buscar uma outra fonte de renda, entendeu? Tivemos que buscar uma outra fonte de renda, porque, assim, como meu pai sempre falou, a empresa, ele construiu para ele criar a família dele, né? E naquele momento estava criando a família dele e as 3 famílias dos 3 filhos dele. Então, assim, eu tive que ir buscar uma fonte de renda fora dali, né? Para poder dar uma aliviada por conta dessa crise financeira. Então, foi aí que eu comecei a fazer eu tinha me formado em 2003, nós estávamos em 2008, tipo, não lembrava mais nada do que tinha aprendido na faculdade, e aí eu fui fazer um cursinho para poder me atualizar e prestar o exame de ordem. Aí foi ali, finalzinho, foi dezembro de 2008 que eu fiz a inscrição, e o cursinho eu comecei em janeiro, eu lembro muito bem porque eu comecei o cursinho no dia 27 de janeiro, um dia depois do meu aniversário. E foi ali que eu recomecei a minha vida. Então, fiz o cursinho, graças a Deus eu fiz o cursinho, estudei bastante, eu fiz todos os tipos de prova da OAB que tinha os exames passados, tinha um site que chamava Jurisway, tinha as provas interativas, então você fazia as provas online, eu sei que eu esgotei, tinha umas 80, 90 provas de direito, né, de exame de OAB antiga, fiz todas elas, aí depois comecei a fazer prova de juiz, comecei a fazer prova de oficial de justiça, tudo que era prova que tinha matéria de direito eu fazia. Eu lembro que eu cheguei num prazo de 3 meses que eu estudei, eu respondi 11.100 questões. Nossa. Questão pra caramba. Bitolou, Fábio? Bitolei, cara. E assim, a primeira prova que eu fiz, eu lembro que eu tirei 34, né? Você precisava, naquela época, você precisava tirar 60. A primeira que eu fiz, eu demorei umas 4 horas e tirei 34. Nas últimas, eu estava fazendo a prova em 50 minutos e tirando uma média de 60 pontos. E o legal que foi assim, num dia antes do exame que eu fui fazer, saiu uma prova que, assim, eu fiz o primeiro exame unificado da OAB, que é o exame 2009.1, um dos mais difíceis da história, um dos com maiores índices de reprovação da história. E assim, eu ia fazer a prova no domingo, no sábado eles tinham liberado a última prova de Minas Gerais, porque antes as provas eram estaduais. Sim. E aí eu fiz essa prova, eu tirei 60. Nessa época a nota de corte era 50, né? Eram 100 questões e a nota de corte 50. E aí eu peguei e fiz a prova de Minas, eu tive 60 pontos. E aí eu pensei, amanhã é o dia da prova, eu vou fazer exatamente como eu estou fazendo. Eu vou chegar, vou responder tudo que eu sei de cara, as que eu tiver em dúvida, eu vou dar uma relida, vou responder, mas eu vou entregar a prova em 1 hora também e acabou. E foi isso que aconteceu. Eu fui no outro dia, fui tranquilo, porque eu tinha noção de tudo ali. Sabe, porque quando você começa a fazer muita questão, exame de ordem, é o que eu falo para todos os advogados, depois eu falo pro pessoal que está estudando para a OAB. Gente, às vezes você pega 100 livros de direito, porque livro de direito é uma eternidade, né? Tem 10 de cada coisa, aqueles kits. Não adianta você ficar estudando para a primeira fase todos esses livros. Pega a prova, cara. Sabe por que você pega a prova? Porque no dia que eu sentei para fazer a prova, das 100 questões, eu vou te falar para você, pelo menos umas 25 eram assuntos exatamente idênticos do que eu já tinha visto, ou seja, questões idênticas que eu tinha visto em provas anteriores. Mais umas 25 eram questões idênticas que mudava a inversão da ordem. O que era pergunta era resposta, o que era resposta era pergunta, mas o assunto idêntico também. E o restante foi tudo assim, outra parte foi uma questão que você sempre tinha proximidade. Então você tinha noção de ir por exclusão. E não deu outra. Eu fui lá, sentei, fiz a prova e tirei 60, entendeu? Tirei 60, em 1 hora entreguei a prova. Não entreguei, né? Terminei a prova, fiquei esperando, você tem que esperar 2 horas no mínimo. Entreguei a prova e passei. E depois fui para a segunda fase, também era problema, escolhi penal, também estudei muito mesmo. Tanto que a hora que eu li o problema, já veio na cabeça o artigo de lei 58110 do Código de Processo Penal, eu já sabia qual que era a peça. E vou mandar um abraço aqui pro Marcelo Marcotti, que foi meu professor de Direito Penal. Eu sempre falo para ele que metade da prova, o parabéns é dele, porque ele é bom demais como professor. Qual é o nome do professor? Marcelo Marcotti. Professor Marcelo Marcotti. Ó, se eu precisar de ajuda,
Eu posso levantar o número de processo que ele tem se eu pegar os royalties. Tá? Não, ele é muito bom, não só como advogado criminalista, mas também como professor, assim. Ele até sugeriu um dia antes da prova, ó, eu acho que vai cair essa, e ó, e deu, cara. Fábio, tá bacana o conteúdo, mas eu quero voltar e você me responda se quiser. Você sabe que a denominação do nosso programa é intitulado, do nosso podcast é intitulado Do Caos ao Case, e aí você está na zona de conforto, a empresa, os 3 irmãos trabalhando, o pai e a mãe trabalhando, uma empresa consolidada no mercado. Devia ter outras empresas, mas as grandes aqui a gente só enxergava 2, vocês e uma outra empresa. Daí você fala que por problema de crise, essa crise que houve global, até me lembro na época, até o presidente da época até falou que aqui talvez só chegaria uma marola. E realmente foi mitigada, porque o governo federal ele andou subsidiando, tirando alguns tributos de algumas linhas para poder estar mantendo o emprego. Ao que você acha que se deve de repente vocês terem sido impactados por essa crise de 2008? Olha, eu vou falar, eu falo, são escolhas erradas, sabe? Escolhas erradas. Produto, profissional, estratégia? Depois de um tempo a gente passa a assumir os erros, né? Tá. Porque quando a gente passa por problemas, a gente sempre acha que a culpa é do outro. Tá. Então, o que aconteceu, a minha loja estava indo bem, tá? Eu já tinha até comprado a loja do lado para expandir. E fui apresentada uma pessoa que se dizia que era super bom, que já tinha experiência em multinacional, e de fato tinha. Já tinha falso profeta naquela época? E assim, eu era um moleque novo, 20 anos, entendeu? Eu tava crescendo, já tem uns 23, 24 anos, porque eu me formei em 2003, eu tinha 23 anos, então eu tinha uns 24 anos, 25 anos, e eu caí naquele conto, entendeu? Que o cara era um cara mais velho, um cara sabe, o cara era bom mesmo, entendeu? Na verdade o cara era bom. Só que o cara, aqueles cara bom que passa a perna nos outros. Bom pra ele. Então. Bom pra ele. Então ele começou quietinho, porque ele veio com aquele papo que porque sempre os outros são prejudicados pelos outros, né? Que ele tinha tomado um tombo com sócio e não sei o que lá, e tava precisando de uma oportunidade para recomeçar. Dei uma oportunidade, entendeu? E ele era bom porque ele entendia mesmo do negócio. Só que assim, em um ano praticamente me levou à falência, entendeu? Porque o cara era bom, só que ele armou um esquema e começamos a ter prejuízo e funcionário desviando produto. E naquela época a gente queria muito ajudar os outros, então a gente fazia doação para uma clínica de dependentes químicos. E aí a pessoa responsável lá, dá uma oportunidade para ele. E aí, sem critério nenhum, oferecia emprego, pegava o cara da clínica para trabalhar, viciado em droga, bêbado. E aquele negócio de você querer dar uma oportunidade, né? Porque Deus sempre foi muito bom com a gente, então a gente quer retribuir isso de alguma forma. Só que infelizmente não é assim, entendeu? Infelizmente as coisas não funcionam assim. E quando descobrimos, tinha um esquema na empresa de desvio de mercadoria, de recebimento e o pior, né? Além daquele prejuízo todo que nós tomamos, por assim, assumo a responsabilidade de eu ter aceitado ele e feito tudo isso. Mas, além de tudo isso, depois que você descobre um esquema, você manda embora, foram todos na justiça do trabalho. Para você ter uma ideia, teve funcionário que eu mandei ele embora por justa causa, porque ele estava bebendo em horário de serviço, entendeu? Ele era motorista, e na justiça do trabalho foi revertida a justa causa, porque o juiz falou que num país tropical, como o Brasil, numa época de verão, tomar uma cervejinha não é motivo para justa causa. Naquela época não tinha a lei do bafômetro, hoje em dia é inadmissível. Mas naquela época o juiz entendeu isso, a gente sabia. Naquela época a justiça do trabalho, ela era só empregado. O empregador, tinha juiz que falava que o empregador, que só de ele estar sentado ali, ele está errado. Não queria nem ver a defesa, só o fato do senhor estar sentado aqui, você está errado. Infelizmente a justiça do trabalho era assim. Então tivemos um grande prejuízo, e esse foi o motivo determinante. Esse foi o caos, né? Do caos ao case? Sim, do caos ao case? Então esse foi o caos na minha vida. Você fala que esse pseudo camarada que tinha potencial, porque o trabalho de vocês, eu entendo que é específico. Como uma pessoa de fora que vem de multinacional consegue ter capital intelectual para que vocês consigam absorver ele e tê-lo como uma referência? Assim, ele manjava de compras, ele sabia de compras, ele sabia de vendas, de liderar a equipe. Então ele veio, montou uma equipe com vendedores e também começou a ter acesso aos compradores. E aí começou a montar o esquema de entregar o produto e receber sem dar entrada, sem dar baixa. Ou seja,
desvio de produto. Nós chegamos a saber que tinha funcionário abrindo loja na casa dele, vendendo produto de limpeza com produto desviado nas entregas. Então ele saía para entregar 100 litros de cloro, punha 200. E aí 100 ele deixava na casa dele e os outros 100 entregava. Então assim, diversas formas que teve. Até mesmo questão de espionagem, entendeu? De pegar uma representação exclusiva que a gente tinha, um contrato de representação exclusiva, e passar para a multinacional, que a gente não trabalhava direito, porque ele tinha esse lobby com multinacional, e de levar essa distribuição exclusiva para outro lugar. Então assim, ele praticamente ele tomou conta da empresa mesmo, entendeu? Porque assim, você que não tinha aquele conhecimento desse mundo corporativo, porque nós somos comerciantes do dia a dia. Tudo que a gente foi aprendendo foi na prática. A gente não tinha ideia do mundo corporativo, como funciona, essas conversas entre multinacionais. Então assim, ele veio com muito mais experiência que a gente, viu aquele pequeno negócio promissor e achou ali a oportunidade de levar uma vantagem. Entendeu? Então, na verdade, Fábio, vocês foram vitimados. Primeiro, pela ambição de todo mundo quer crescer e profissionalizar. Vocês tinham uma empresa familiar. Informatizar tudo, Então veio uma pessoa que trabalhou numa empresa X, você comprovou que ele tinha experiência, que ele tinha aquela inteligência, mas aí ele infiltra dentro da empresa e começa a sabotar a empresa. Hoje o Fábio, que o Fábio advogado, especialista aí, militante na área, hoje o Fábio advogado olharia isso como um crime da concorrência desleal. Também, mas na verdade assim, não foi nem a concorrência, né? Foi a pessoa que fez isso, né? Não foi uma multinacional. Não, mas ele estava interna própria. Ele estava por conta própria, exatamente. Por conta da confiança, né? Isso. Agravantes, não chega a ser uma concorrência desleal, porque ele não veio de uma empresa com o intuito de sabotar. Ele veio com o próprio intuito de se levantar, entendeu? Ele estava fraudando. Ele estava fraudando o interesse próprio dele, entendeu? Não estava fraudando para outra empresa ganhar, não foi uma outra empresa que queria concorrer com nós e não foi isso. Não, foi uma pessoa que tinha conhecimento de mercado, não do nosso mercado, mas um conhecimento a nível multinacional, e chegou aqui e começou a mexer as peças dele e aquele jogo de intriga mesmo. Cheguei a brigar com meus pais, brigar com meu irmão, porque jogo de intriga, entendeu? Uma coisa muito pesada. Mas assim, eu vou falar assim, eu agradeço a Deus, cara. Eu agradeço a Deus. Hoje? Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque me fez sair desse ponto e abrir um novo caminho. E eu sou totalmente realizado com a advocacia. Mas foi isso que fez, tanto que meu pai ficou bravo na época, porque assim, meu pai sempre tocou a empresa, nunca teve problema, e nós acabamos levando a empresa nessa situação por conta de decisões minhas. Lógico, atitudes de todos, mas assim, principalmente minha, porque eu que trouxe ele para a empresa. Você queria colocar um novo, né? Sim, exatamente. Nova filosofia, modernizar. Então assim, quando a empresa passou por isso, o culpado é o Fábio, tipo aquele episódio do Chaves, né? Culpado, era eu. Então eu tive que recomeçar a minha vida. E aí foi quando você me encontrou, que você tá me falando aí, que me via indo lá no Damásio ali eu tava indo começar a vida de novo, com ódio do mundo, ódio de todo mundo, sem confiar em ninguém, não quero mais papo com ninguém, entendeu? Amigo, acabou, porque várias das pessoas que entraram com a ação trabalhista eram amigos, que eu dei oportunidade de emprego, entendeu? Que você pega pessoal de clínica e põe para trabalhar. Então assim, acabou, cara. Aí eu me excluí do mundo, lógico, com a minha família junto, com a minha esposa, já tinha um filho, e foi a melhor coisa na minha vida, porque aí eu passei a me dedicar 100% à família e a mim mesmo. Então assim, sem perder tempo com amigo, com bar, com videogame, com praia, com nada. Focado. Eu tenho que tirar o AB, e assim, voltei a estudar em 4 meses, tirei a OAB, tanto que minha OAB saiu em 7/8/9, né? 7 de setembro de 2009, eu comecei em dezembro de 2008, aí foi os 4 meses do cursinho, até 2 meses sem a carteira, e o número da minha carteira, a data de expedição é 7/8/9. Foi aí que eu recomecei do zero, né? Voltei pro zero, estaca zero, recomecei minha vida, e também não foi fácil, né? Fábio, você, independentemente de religião, que não é o tom aqui do podcast não é tom polêmico, não é tom religioso, mas você sabe desde quando o mundo é mudo, descama, nem Jesus Cristo escapou.
Haja vista os americanos, que tem lá vários serviços de inteligência, eles foram vitimados pela questão do World Trade Center na época por pessoas que eles criaram. Porque, sim, na sim. verdade... Financiaram para o combate e depois se voltaram contra. Os americanos... Sim, o ser humano é complicado. Então, de escama, nem Jesus Cristo escapou, não seria você que ia escapar. Não. E essas pessoas que têm essa conduta de ingratidão, porque a pior coisa que tem no mundo é ingratidão. Você pode ter certeza que o mundo cuida. Cuida, cara. Sabe por quê, mano? Eu nunca vi uma pessoa que me ferrou melhor que eu, cara. Eu nunca vi uma pessoa bem. Porque essas pessoas não era exclusivamente a mim. Elas vivem prejudicando todo mundo. Então prejudica o Fábio aqui, prejudica o outro ali, prejudica o outro ali. Chega um dia que essas portas se fecham para todo mundo. Tanto que quando ele veio aqui, que eu dei a oportunidade, ele estava fugido do interior. E ele veio para cá. E depois que ele fez isso comigo, ele fez com mais outros aí, aqui na Praia Grande, entendeu? E voltou fugido para outro lugar do interior. Então é gente que não vai se dar bem nunca na vida, cara. Porque quando você é honesto, cara, você trabalha com retidão, com transparência, você respeita as pessoas, pode ser que você tome prejuízo, pode ser que você caia, pode ser que você quebre, mas você ainda tem uma coisa que chama moral. Você ainda tem a confiança das pessoas. Então eu sei que se eu chegar em qualquer lugar dessa cidade aqui e pedir uma oportunidade de emprego, eu tenho a porta aberta na hora. Posso ir em construtora, posso ir em imobiliária, posso ir em bar, eu posso ir em qualquer lugar que eu falo, eu preciso do emprego para começar aqui, eu vou conseguir na hora, cara. Porque assim, eu tenho uma história, minha família tem uma história na cidade. Aqui a gente não tem história de picaretagem. Não tem ideia de mudar de cidade, né? Eu tive um episódio nessa mesma época, começou nessa mesma época, numa outra empresa com um desses falsos profetas. Então acho que todo mundo acaba passando, tá? Porque a gente quer, se a gente puder aumentar os ganhos e alguém mostrando outro caminho, uma outra fonte, sim, a gente acaba caindo, a gente é seduzido. Sim. E ainda mais quando a gente é jovem. A gente é jovem e a pessoa, não vou precisar colocar esforço meu ali, vou ter uma outra fonte de renda sem esforço. Então todo mundo, infelizmente, eu também já caí no ponto desse no lugar, só que essas pessoas têm que mudar de território, eles acabam mudando. Sim, não continua, porque eles podem até manchar durante X momento, não a sua moral, mas traz manchas financeiras, econômicas, desgastes familiares, mas que na verdade, com o passar do tempo, depois que depurar, você que trabalha nessa área, depois que decantar, o que fica, a água suja vai embora, vai pelo ralo, a água limpa continua. E fica aí, nós não temos ideia de sair da cidade. Não, de jeito nenhum. Aqui é a cidade que mais cresce no Brasil. Aqui é a terra da oportunidade, cara. E aí em 2008 o Fábio foi para a advocacia, em 2009 pegou a carteira. E como que foi? Montou escritório? Foi advogado em outro escritório? Quando eu comecei, a minha irmã tirou a carteira um pouco antes, né? Porque ela fez a faculdade, fizemos juntos. E quando meu pai falou que nós tínhamos que se virar e procurar o caminho, falou para todo mundo, né? Então eu e minha irmã fomos buscar o direito, que nós éramos formados em direito, ela também tirou a carteira, e nós ficamos numa sala, ali na Kennedy. Só que assim, não adianta você achar que vai tirar a carteira da OAB e vai ter cliente, a menos que você tenha pai com escritório de advocacia, ou que você tenha pai que tem uma administração, uma imobiliária, alguma coisa que já tenha trabalho para te entregar. E eu não tinha. Então, assim, lembro que quando eu pus a placa do escritório lá, uma pessoa estava passando, eu peguei uma ação trabalhista. Depois passou 4, 5 meses, não aparecia ninguém. Por quê? Porque as pessoas não conheciam o Fábio Mota, advogado. E não vai entregar um problema para quem você não conhece, né, não tem um histórico de trabalho. Então foi o que eu falei para minha irmã. Falei, olha, você fica aqui no escritório e eu vou buscar ingressar no mercado de trabalho. Porque assim, eu sei o meu potencial para qualquer coisa, cara. Eu preciso só estar no mercado. Me joga no mercado, você pode esperar que daqui 4, 5 meses vai ter resultado. Então eu sabia disso, eu preciso entrar no mercado. Eu preciso conhecer, eu preciso andar pelo fórum, eu preciso estar na rua, para mim poder identificar as necessidades e poder trabalhar. Então eu fui no escritório do Dr. Cláudio Cândido Lemes, uma pessoa que eu tenho enorme gratidão também. Ele era o contador da empresa. E aí eu falei, Dr. Cláudio, tô precisando trabalhar, eu quero trabalhar com direito, eu tirei minha carteira da OAB, eu preciso aprender, eu preciso ver como é que funciona isso. Isso foi em 2010, foi logo depois. Eu tirei a carteira no final de 2009, né? Aí passou 4, 5 meses, em 2010 eu fui atrás do Dr. Cláudio.
Já, isso deve ter sido fevereiro, março de 2010, por aí. E aí ele falou, olha, Fabinho, eu não tô contratando, não sei o quê, porque assim, existe um piso para advogado, né, não é um salário baixo. Então assim, as pessoas tentam trabalhar com mínimo de custo, então é difícil, né, contratar. Aí eu falei para ele, doutor Cláudio, eu não estou procurando emprego. Doutor Cláudio, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade de aprendizado. Eu quero estar aqui, ver como é que faz uma entrevista, acompanhar uma audiência, acompanhar uma diligência. Eu quero aprender. O pagamento é o aprendizado. E aí, nos processos que eu pegar, para mim não fazer besteira, você me ajuda também. Você revisa o processo para mim não fazer porcaria. Porque, advocacia não é brincadeira. Você começa a advogar sem base nenhuma, porque você sai da faculdade com teoria. Você sai do exame da ordem com teoria. Você não sabe nada de prática. Você pega o caso aí de uma pessoa, seu primeiro caso, você faz uma besteira lá, você já está queimado no mercado. Não, a gente queimar no mercado, esse não é o problema. O problema é você estragar toda a expectativa de uma vida toda de uma outra pessoa. Sim, também o prejuízo que você vai acarretar para a pessoa. Então, assim... Porque para você é um processo. Para a pessoa é o processo da vida. Exatamente. Então eu conversei com ele, aí ele falou, Fabio, eu vou fazer uma audiência quarta-feira, quer ir lá? Eu falei, vamos lá, doutor. Aí, na quarta-feira encontrei ele no fórum lá, olhei a audiência, observei a audiência. Ele falou, doutor, depois me passa quando quer a próxima. Ele falou, Fabinho, pra mim fica meio difícil ficar te passando. Conversa lá com a funcionária, lá com a recepcionista lá, pede pela minha agenda e ela te passa. E a gente se encontra aí nos fóruns. Aí eu fiquei pensando. No outro dia peguei e fui lá pra pedir a agenda dela, né, de agenda. E aí o Dr. Cláudio entrou, falei, Dr. Cláudio, eu quero conversar contigo. Ele, entra aí, Fabinho. O Dr. Cláudio é um cara gente finíssima, sabe? Gente finíssima mesmo. Entra aí, Fabinho, tomar um café. Vai. Aí eu falei pra ele, doutor, eu quero estar aqui dentro do seu escritório, doutor. Eu quero que você me arrume um espacinho aí, um cantinho, pra mim ver como é que é a vida disso aqui, pra mim aprender. Aí ele falou, tá bom. Aí me pôs lá na recepção, junto com a menina lá, e a partir dali eu comecei a pegar. Então eu tava ali dentro do escritório dele, acompanhando toda a rotina. A hora que ele saía para ir para audiência, eu já me juntava com ele e aprendia, né? Ficava observando as audiências, como ele atuava, voltava com ele. O Dr. Cláudio é um cara que, assim, ele chega no escritório por volta das 11, meio-dia, porque ele vai até as 11 da noite ali trabalhando, porque é depois das 6 que ele pega os prazos dele para fazer. E, ó, é um cara 10, mano. Então eu chegava às 7h30 da manhã ali, que é a hora que o escritório abria, e ia embora às 11. Entendeu? Porque eu lembro que ele falou assim pra mim, Fabinho, na advocacia, cara, vai demorar uns 5, 10 anos pra ter estabilidade. E eu conversando com ele, ainda briguei. Falei, doutor, mas advogado tá acostumado a trabalhar 6 horas por dia, né? Eu venho de um ritmo de trabalhar 15, 16. Então vamos diminuir esse prazo aí pra 3 anos. Ainda falei brincando com ele. Eu falei, vamos lá, vamos ver. E aí, mano, foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida. Porque eu tava ali, comecei a fazer audiência trabalhista com ele, ele passava o roteiro, as instruções todas, comecei a me dar bem nesse negócio de negociação, porque eu sempre trabalhei na rua, sempre trabalhei com comércio, com público. Então, assim, acho que uma das melhores capacidades que eu tenho, assim, são as relações pessoais, né? Saber unir os pontos, as pessoas. São esses diversos predicados que formam essa conduta empreendedora, né? Sim, sim. Eu fiz direito também, Fábio, e eu percebi que os alunos estão lá, um monte de sonho. Tanto é que um dia eu até confrontei um professor, que ele, se você não arrumar um trabalho melhor, você nunca vai passar no concurso. Eu falei, professor, quem falou que eu quero ser juiz igual ao senhor para ganhar isso que você ganha? Então eles têm uma visão meio limitada e mal sabe se tiver o conhecimento do direito, com os predicados do empreendedorismo. Sim, você não tem limite. É o que eu falo. Se alguém falar, eu tenho aqui uma nomeação para juiz para você, você quer falar, muito obrigado. Eu não nasci para bater ponto, cara, e nem para estar limitado a ganhar 25 mil reais por mês. Pode ser que eu ganhe menos, mas pode ser que eu ganhe mais, entendeu? Para mim não tem essa limitação. Para mim, eu nunca tive carteira de trabalho, entendeu? Nunca assinei carteira de trabalho. Desde pequeno sempre foi empreendedorismo, como eu falei. Tive carrinho de praia, estacionamento, vendi chup-chup, galão de água. Nunca tive carteira de trabalho. Meu negócio sempre foi ir pra rua matar o leão, né? Se você matar um leão por dia e deixar o outro amarrado, tá ótimo. Quando não der pra amarrar, outro dia você vai ter que acordar mais cedo pra matar mais um leão. E aí foi isso, né? Comecei a trabalhar com o Dr. Cláudio. Eu me inscrevi no Tribunal de Justiça para participar do mutirão também.
para fazer audiência de conciliação, defensoria pública. Então eu fui abraçando, porque dentro do mercado, que era o que eu precisava estar, eu comecei a identificar onde eu podia exercer a minha profissão, antes de os clientes virem me procurar. Então comecei a fazer mutirão, tinha mutirão que fazia 8, 10, 15 audiências num dia. De graça isso aí, de graça. Defensoria pública não. Você recebe uma certidãozinha lá, não é aquele honorário, mas não é de graça. Mas no Tribunal de Justiça eu me inscrevi para trabalhar voluntariamente. Aí chegava lá, uns poucos você vai pegando e fazia acordo, e tive a melhor produtividade, né, das pessoas que faziam o mutirão. E nisso eu fui conhecendo as pessoas, os potenciais clientes. Às vezes eu fazia lá, atendia pelo mutirão, depois a pessoa queria meu cartão para ir no escritório. Então eu fui começando a ser conhecido no mercado, que era isso que eu precisava. Estar no mercado para ser conhecido e depois, com o trabalho entregue, ser reconhecido. E aí comecei a trabalhar na área tributária. A empresa da minha mãe teve uma questão tributária lá. A gente começou a trabalhar, fazer um bom trabalho na área tributária. Depois fui trabalhar na área previdenciária. Trabalhei muito tempo na área previdenciária, revisão de benefício. Graças a Deus isso é um pouco da minha, como é que eu posso dizer, do meu pé de meia, né? Que eu tenho alguns processos para receber. Muitos processos aí, Fábio? Fluxograma do escritório? Graças a Deus, assim, ativos hoje ativos, nós temos por volta de 2.000 processos. Mas já distribuídos, assim, num total, já foram mais de 5.000 processos em 12 anos de carreira, né? Então, assim, sempre trabalhei com volume, né? Com teses na área previdenciária. Então, assim, trabalhei bastante. E quanto mais você trabalha, mais experiência, né, você acaba adquirindo. Então, hoje o escritório está com uma faixa de 2.000 processos ativos. Ao que você acha que se deve... porque se você pensar de 2010 até 2022, 2.000 processos é muito processo. Ativos, né? Sem contar outros processos. O que já foram, mas 3.000 encerrados. Ao que você acha que se deve esse volume de processos para o seu escritório por tão pouco tempo? É justamente a capacidade de empreendedorismo, né? É justamente isso, é o diferencial. Eu lembro que quando eu fui... eu comentei com um consultor na época, que eu ia sair da Sony Limpo, que eu estava prestando exame da OAB, não sei o que. Ele falou, não faz isso, mano, você tem isso aqui, que não sei o que lá. Meu filho se formou, advogado, eu abri escritório para ele lá, fiquei 3 anos lá bancando o escritório dele lá e não conseguiu nada. Então, assim, cada um tem um perfil. Eu já tinha o perfil de empreendedor, o perfil de vendas, então aquele perfil ativo de ir atrás do cliente. Eu nunca fiquei esperando o cliente vir no escritório. Eu ia atrás do cliente, identificar os problemas, quais são as necessidades, o que tem assim de ação de massa. Trabalhei muito em ação de massa. Então você identifica um problema. Ó, tem esse nicho aqui da revisão pelo teto. Pô, vamos trabalhar esse nicho. Então eu vou escrever artigos sobre isso, vou publicar sobre isso. Para quê? Eu estou divulgando o que eu trabalho. E as pessoas que se identificam com isso vão me procurar. E não eu ficar esperando vir cada uma pessoa com um problema diferente para mim estudar o caso dela, que toma muito mais tempo. Então eu foquei em teses. Financiamento de veículo, na época aquela revisão sobre taxas abusivas. Eu fiz para mim, para o meu financiamento, deu certo. Em que ano isso, Fábio? Isso foi em 2014, já 2014. Eu comecei primeiro no Dr. Cláudio, depois comecei a trabalhar numa tese tributária e depois da tese tributária, essa tese de financiamento de veículos. E aí na época saiu um artigo na Gazeta aqui da Praia Grande sobre Banco Itaú é condenado lá. Isso também trouxe bastante gente para o escritório. Então assim que eu fui construindo, né, consolidando uma carreira, virando referência na área do direito. E foquei muitos anos no previdenciário, né? Previdenciário, fiz revisão do teto, fiz a desaposentação. Desaposentação, eu cheguei a ter cerca de 1.000 processos no Brasil inteiro. Tinha diversos clientes aí, 120 clientes recebendo através de liminar já. Infelizmente, né, o que eu achava que era minha aposentadoria, o STF reverteu a decisão. Ou seja, aqueles 1.000 processos viraram pó. Tive que recomeçar novamente. Só que aí, cada vez que você vai recomeçando é mais fácil, né? Sim, o bom é isso. Cada vez que a gente recomeça é mais fácil. E isso aí o STF ele derrubou essa tese da desaposentação, foi em 2016.
e 2016, eu entendi que não adiantava mais lutar contra o sistema dessa forma. Tese de repercussão geral, com grande impacto econômico para os cofres públicos, o STF não ia dar mais. Porque quando eu comecei no Previdenciário, eu comecei em 2010, né? Na verdade, a revisão do teto, o STF tinha dado favorável para os segurados em 2010, e eu descobri ela ali em 2011. E aí eu peguei bastante clientes dessa tese, mas já era uma tese referendada, e peguei bastante clientes, ações também em Minas Gerais, Brasil inteiro. E essas eu ganhei. Essas aí, graças a Deus, já estava definido pelo STF. Então eu peguei nesse momento e acreditando, pô, esse nicho previdenciário é excelente. Muito bom, revisão. Então essas ações do teto, da revisão do teto, eu já comecei com a garantia do STF. A desaposentação não. Eu comecei construindo o entendimento no judiciário. Então as primeiras ações que eu entrava com essa tese eram improcedente. Aí depois conseguia reformar no recurso, aí já tinha um tribunal que estava julgando favorável, depois passou a ter mais tribunais julgando favoráveis. Quando o STJ deu a primeira decisão favorável na desaposentação, o que aconteceu? Os tribunais inferiores passaram a dar liminar. Eu entrava com o processo da desaposentação pedindo aquela revisão, o juiz, porque já tinha entendimento do STJ, dava liminar. Chegou a um ponto que o STJ julgou essa tese na série de recurso repetitivo. Ou seja, chegava tanto o recurso daquele caso lá, falou, não, nós vamos jogar um agora aqui no órgão especial e a decisão daqui vai ser para todos. Essa decisão foi unânime, 7-0. E aí, a partir daí, eu falei, e processo, e liminar. Tô feito na vida. Isso em 2015, tinha 5 anos de advocacia, já ia me aposentar, cara. Né? O sonho era esse, né? Pô, 1000 processos, fazer a conta de cada processo mais ou menos quanto dava, cair a Mega Sena aqui, cara. Só que chegou no STF, a Procuradoria do INSS, o governo fez aquele estudo de impacto econômico, sim, e falou, não é só os 1000 processos do Fábio, não. No Brasil inteiro tem 125 mil processos sobre o mesmo tema, e existem 550 mil pessoas no Brasil com esse mesmo direito. E a cada dia que as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, nasce esse direito. Então o impacto econômico a curto prazo são de 168 bilhões. E a médio prazo vai quebrar o sistema. Vai quebrar o sistema do INSS. Sim. E aí, porque a gente sabe que no Brasil as questões não são mais decididas de forma jurídica nos tribunais superiores, né? Existe muito envolvimento político, né? Econômico. Existem vários fatores que eles têm que avaliar. Inclusive, tem um sentimento nosso, de sociedade, que acompanha os últimos movimentos. O Brasil, ele teve aí diversas mutações. Eu até entendo que, em alguns momentos, houve inversão de papéis do Legislativo e STF. Ora, o STF legislando, é o meu sentimento, sim, tá? Sim. Não estou afirmando. Invadindo competências. Porque não, tem que ser assim. Uhum. Mas se meus deputados têm que aprovar, tem que passar para o Senado. Sim. Eu falei, o que está acontecendo é um sentimento meu de... assim, eu vou te falar assim, por acompanhar muito o Supremo Tribunal Federal, acompanhar as decisões em diferentes temas, não vou falar apenas de previdenciário, mas eu posso citar nessa questão da desaposentação, mais ou menos um arremedo desses. O voto do relator era favorável. Nós vínhamos de uma decisão unânime do STJ. 7 ministros do STJ votaram a favor, nenhum contra. Então nós vínhamos uma decisão unânime. Chegou no STF, perdeu por 7-4. Por quê? O voto do relator era favorável, porque o relator já tinha dado um voto há 2-3 anos antes, porque demora um julgamento no STF. Ele começa hoje, a gente não sabe quando vai terminar. Então o voto do relator Marco Aurélio era favorável, os primeiros votos eram favoráveis, só que quando o julgamento foi dando continuidade, fizeram esse estudo de impacto econômico, então por uma questão política, jurídica, política e econômica, eles falaram, a gente não pode dar essa tese, porque se der vai, de fato, causar um grande prejuízo para o governo, independente se o cara tem direito ou não. Infelizmente no Brasil é isso. Pô, mas o cara se aposentou, ele continua trabalhando e tá pagando sem ter nada de volta, é justo isso? Por uma desculpa que o sistema não se sustenta, então você vai obrigar a pessoa a continuar pagando INSS sem receber nada? Então assim, é uma coisa muito complexa. E uma sugestão do ministro Barroso era fazer um arremedo, que era legislar, ele criar o direito. Mas quando é a favor do povo,
os ministros não aceitam legislar. O STF não pode legislar. Né? Na verdade, o STF só legisla quando é para interesse próprio. Né? Então, se ele acha que é uma coisa interessante, eles podem dar uma decisão criando um novo direito, né? Ou proibindo um direito, né? Invadir uma competência. Mas se é a favor do povo, se é uma questão econômica, não. Aí não posso invadir competência. Então, infelizmente, assim, o direito ele é muito subjetivo. Então, cada um decide a seu bel prazer, tem entendimento para tudo. Né? É capaz ele falar, ó, essa caneta aqui é vinho. Não, aqui no meu entendimento, essa caneta aqui é vermelha. E acabou, entendeu? E aí, você vai fazer o quê? Do STF você não recorre para mais lugar nenhum. O que eles decidirem está decidido. Aproveitar esse gancho, Fábio, eu vou voltar lá ainda na sua trajetória, mas aproveitando que você está falando desse sentimento vosso como advogado militante, dessa questão quando tem repercussão geral e vai em benefício do povo, eles preferem que passe pelo legislativo, beleza? Você não acha, de repente, teria que ser revisto que quem fosse para ser juiz da STF teria que ter uma carreira como juiz, primeira instância? Eu acho, cara, eu acho. Para meritocracia? Eu vou falar uma coisa para você, eu sou advogado, tá. Mas o que acabou com o STF é tanta indicação de advogado lá dentro. Tá? O que acabou com o STF, com a corte ali, são advogados. Uma grande maioria de advogados indicados pelo presidente, advogados militante político, advogado do PT. Então, assim, isso aí acabou com a justiça, com o senso de justiça. Ali virou uma casa de conchavos. Para mim, aquilo é tudo um grande teatro. Essa é a minha opinião. É um grande teatro. Porque o direito, ele é aberto a discussões. Lógico, cada um tem uma interpretação. Mas se você acompanhar os julgamentos do STF, é tudo 6-5, 7-4, 6-5. Não é possível que tanta gente com tanto estudo não consiga formar uma maioria no entendimento, né? Pô, é possível isso? Eu não sei. Como é que pode uma questão, várias questões serem decididas por 6-5? Você não acha que essas votações, quando 6-5, 7-4, eu acho, por causa de segurança jurídica, porque teve alguns julgados recentemente, com referência à questão da prisão em segunda instância, havia sido julgado, estava pacificado, passado ali menos. Aí depois muda o voto, muda todo o entendimento da casa. É isso que eu estou querendo dizer. Não gera aí uma insegurança jurídica? Totalmente, entendeu? Eu sinceramente costumo dizer que eu acredito mais no juiz aqui da vara da minha comarca, que julga com justiça, do que esses ministros do STF, entendeu? Ali pra mim é um teatro com votos combinados e acabou. É o meu entendimento, é o entendimento de quem acompanha julgamentos nos tribunais superiores dos últimos 10 anos, entendeu? Mas esse sentimento vosso, eu penso que, inclusive, houve votação recentemente nas OABs aqui do estado de São Paulo. Eu penso que vocês, de maneira unânime, se for sentimento, não for só vosso, como do pessoal da vossa classe, de repente poder propor mudanças aí, né? Mas você acha que a OAB vai propor mudança na indicação, sendo que os advogados são beneficiados com as indicações, e não só indicações no STF, mas nos tribunais do Estado, tribunais federais? Não só advogados, um ou outro advogado. Não, né? Cara, mas ninguém luta contra a própria classe. Infelizmente existe um grande corporativismo, né? OAB, corporativa, e assim, esse negócio das indicações de advogados para desembargadores ou para ministro envolve uma política muito grande. Então, quando existem essas eleições, você tem que apoiar tal chapa, porque quando surgir uma vaga no quinto constitucional, vou te nomear para desembargador. Isso virou peça de troca, moeda de troca. Então é óbvio que a OAB jamais vai ser... Isso eu estou dando uma posição, porque assim, eu dou posições, não é como advogado, eu dou posições como cidadão, que vê o problema, vê a injustiça e não aceita. É o que eu falo, eu não ando com o sistema. Pode ser uma coisa que até me prejudique, mas eu prefiro que seja assim. Eu acho que esse negócio, a ideia quando criaram o quinto constitucional, ou a indicação de advogados para o STF, a ideia seria boa para ter uma balança, né? Então, alguns juízes vêm da judicatura, né? Alguns ministros vêm da judicatura, outros vêm da promotoria, outros vêm da classe dos advogados. Então, assim, a ideia é muito boa. O problema é que subvertem essa ideia, né?
Nos tribunais estaduais e federais não, porque ainda existem essas questões de cota das cadeiras. Mas no STF não, lá no STF lá puseram uma maioria de advogado que vem de partido político, de advogado que defendeu. Pô, o Lula, ele foi solto por aqueles que indicaram ele lá. Então o Lula indicou os ministros para o STF, os ministros, à primeira hora, confirmaram as decisões de primeira e segunda instância, né? Do Moro, do TRF4, até mesmo do STJ, ou seja, 3 tribunais, eles confirmaram. Mas quando chegou para eles resolver, ou seja, depois de todos os outros confirmar que o cara era ladrão e bandido e safado, depois que todos confirmaram, chegou para eles mesmo, agora somos nós. Aí soltaram o cara. Então, não dá para você acreditar num tribunal desse. Não dá para você acreditar nessa composição de tribunal. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu acho que sim. Eu acho que a nomeação para o STF, ela tem que ser mais objetiva. Né? Hoje ela é muito subjetiva. Você tem que ter carreira ilibada e 10 anos de atividade jurídica. Pô, o Dias Toffoli tá lá, tem que ter carreira ilibada. Tem vídeo dele falando que quando ele era advogado, ele e o amigo dele roubaram um processo para não cumprir uma ordem de emissão de posse, de reintegração de posse. Tem vídeo do cara. Isso é uma pessoa com reputação ilibada para estar no Supremo Tribunal Federal, sendo que ele veio sendo como advogado do PT, um advogado militante, foi indicado pelo Lula, tem vídeos dele que demonstram que a conduta dele nunca foi ilibada. Então esse é o tipo de gente que a gente quer no STF. Eu acho que pro STF tinha que ser uma coisa mais objetiva. Eu acho que tinham que vir, pelo menos, reservar 7 vagas da judicatura e 2 vagas para advocacia e 2 vagas para o Ministério Público. Mas eu acho que tinha que balancear isso. Nem que balanceasse 4, 4 e 3. Mas não, estão enfiando um monte de advogado lá e está acabando com o senso de justiça. Está virando uma casa de conchavos, uma casa de lobby político, entendeu? Uma casa de troca de favores. Doutor, deixa eu falar, agora eu já estou falando nem mais com o Fábio Mota, empreendedor, estava falando com o Fábio, advogado. Se a gente entrar nessas áreas, a gente tem vários pontos de vista e é legítimo o seu ponto de vista, o seu sentimento, você está no dia a dia, mas aqui no nosso caso, a gente tem que dar notoriedade para quem tem, que no caso é o senhor, por conta da história bonita vossa e da sua família. O Fábio advogado, vamos lá, o advogado que você foi estagiar, o doutor Cláudio, te falou que ia demorar uns 5, 6 anos para você começar a estar ganhando a começar a se manter, né? Então vamos lá, a sua profissão é um pouco parecida com a minha aqui no exercício da corretagem, quando eu comecei lá também em outra hora. O camarada veio do anonimato, então dali 5 anos ele é um profissional, daí depois ele vira especialista, depois ele tem autoridade, daí outros vão, ultrapassam a linha de celebridade e viram até mito. Meu sentimento ali em 2018 e 2019, eu vi muito o senhor militando e aparecendo coisas na internet. Eu já olhei para o Fábio Mota e falei, o cara que estava lá na faculdade fazendo cursinho lá, em cima do barzinho ao lado da faculdade, o cara é especialista nessa tese X, que era um remédio que eu não me lembro a época. Fosfetanolamina sintética. Conta isso para nós, doutor, e conta para a jovem advocacia, conta para os empreendedores, porque a minha admiração vinha porque cada hora eu via você entrando no aviãozinho, vou buscar eliminar em tal lugar, e as pessoas que estavam precisando, sim, né? Sim. Ali foi uma... E eu olhei para você como especialista, não mais como nem... Eu deixei de olhar para o rapaz, da Praia Grande que eu conhecia, que eu não via a trajetória dele na advocacia. Peraí, mas tão pouco tempo ele já é especialista nessa área. Ali foi o seguinte, cara. Ali foi um momento que, graças a Deus, eu consegui devolver para a advocacia muito do que eu conquistei. Tá. Como eu falei, eu trabalhava muito na área previdenciária, né? Obviamente, revisão de benefício. Trabalhava muito com aposentados, né? Pessoas de idade que estão mais sujeitos a terem patologias, né? E aí uma pessoa pegou e entrou em contato comigo, um dos meus clientes. Fala, Fábio, você já ouviu falar disso aqui? Eu tô com a minha mãe aqui, ela tá com câncer, não sei o quê. Você já ouviu falar dessa fosfetanolamina sintética? E assim, eu gosto de novidade, cara. Eu gosto de novidade. Eu nunca ouvi, mas vamos ver, né? E aí eu fui estudar o assunto.
E aí o que era essa posterior sintética? Na Universidade de São Carlos, na USP, tinha um estudo lá sobre umas cápsulas que diziam que tratavam o câncer, né? Eles estavam estudando. E assim, meio que uma coisa à revelia, o pesquisador, ele distribuía essas cápsulas para o pessoal que ia lá, fazendo um estudo, né? Isso aí foi começando a repercutir naquela região. A gente sabe que tem muitos portadores das mais diversas neoplasias, né, existentes. Então isso foi divulgando, assim, sem holofote, sem imprensa. Mas chegou um momento que a USP brecou. Por quê? Porque não tinha mais como produzir para tanta gente que estava indo lá. Fazer escala. Tinha que fazer. Deixava de ser estudo para virar um remédio em alta escala, sem registro na Anvisa, sem nenhuma fase de estudo clínico, nada, entendeu? Então, sem patente, sem nada, uma coisa totalmente à revelia. Nenhuma fundação por trás? Nada. E aí o que aconteceu? A USP pegou e viu que o negócio estava repercutindo muito, baixou uma portaria e bloqueou a entrega desse medicamento, né? Não posso nem chamar de medicamento, desse experimento, que era fosfetanolamina sintética. E nisso, eu estudando lá, eu vi que tinha um juiz de São Carlos que deu uma liminar obrigando a USP a continuar fornecendo. Porque ela já fornecia, diante da portaria parou de fornecer, a pessoa comprovou que já recebia, entrou com uma liminar e o juiz obrigou. Aí eu falei pro cliente, dá pra entrar, dá pra gente, né, vamos tentar. Pum, peguei, entrei. Eu sei que eu entrei, já tinha alguns processos, tá? Não sou o pioneiro, mas já tinha alguns processos lá. Eu entrei com a ação, distribuí tipo 10 horas da manhã, às 5 da tarde a liminar já estava concedida. Que beleza. Já deu a liminar. Até porque existia realmente o perigo de uma hora. Sim, é uma doença, né? Um câncer, né? A pessoa estava recebendo aquele comprimido, na cabeça dela achava que estava funcionando, ela precisava dar continuidade no tratamento. E aí peguei, consegui eliminar, falei com o cliente, não sei o que lá, ficou feliz pra caramba, mandei a liminar pra ele. E aí ele pegou essa liminar e compartilhou nos grupos. Grupo de Facebook, na época o WhatsApp nem era tanto assim, já tinha o WhatsApp, né? Mas eu lembro que... Cara, e aí começou um monte de gente a entrar em contato comigo. Porque isso aí viram tipo nichos, né? Sim. Então a pessoa que está passando aquele problema conhece sempre um monte de outras pessoas, participa de grupo com aqueles mesmos problemas e passou a liminar. Até por conta da especificidade, né? Específico, uma questão específica, né? E aí passou o meu contato, cara, aí começou a entrar o pessoal em contato e eu faço. E ó, liminar. Ia lá na USP, buscava os comprimidos. Eu ia pra USP toda semana. Ia pra São Carlos toda semana buscar as cápsulas, né, pra entregar pras pessoas. E o advogado que tinha que fazer a retirada? Eu podia nomear outro advogado, mas como eu fazia isso pro bono, pra ajudar as pessoas, aí eu ia ter que pagar outro advogado. Eu estava num momento ali que eu estava muito satisfeito com a advocacia, de tantos processos previdenciários que eu tinha, dinheiro ali para mim não era problema, entendeu? Então eu bancava, eu achei que era uma forma de eu devolver para a advocacia, né, para a sociedade, tudo que eu tinha conquistado. Então eu mesmo ia, cara, eu gosto disso, sabe que eu gosto do campo, né? Eu gosto de ir pro campo, eu não gosto de trabalhar no escritório, meu negócio é estar em louco. E eu ia lá, peguei avião, fui para Brasília, fui para Floripa, fui para vários lugares, participei de várias assembleias de discussão desse medicamento posteriormente, mas sem atropelar a sequência dos fatos. O que aconteceu? Que um monte de gente começou a entrar em contato comigo e assim, virou uma coisa que meio padrão, mecanizada, né? Petição lá, juntava a patologia da pessoa, os comprovantes, relatório médico. Então, o meu escritório já fazia esse trabalho, que eu posso dizer, administrativo, de peticionamento. E eu ficava mais fazendo esse trabalho em louco. E aí começou a entrar muita gente, advogado, em contato comigo. Doutor, você pode me mandar petição? Pode mandar petição? Eu comecei a mandar petição para todo mundo. Só que chegou um momento que era 20, 30 pessoas por dia querendo que eu fizesse o pedido ou que eu desse a petição. E aí eu não dava mais, porque o tempo ele é finito, né? A vontade da gente ajudar pode até ser infinita, mas o tempo é finito. Então o que eu fiz? Falei, vou fazer um blog. Eu fiz um blog, chamava Fosfetanolamina Sintética, e lá eu disponibilizava a petição inicial
todas as peças, petição inicial, embargos, tudo. Assim, de maneira livre? De graça, de graça. A pessoa chegava lá, o pessoal pesquisava no Google Força Vitalina Sintética, achava minha página que estava em primeiro lugar, eu cheguei a ter 5 mil acessos por dia nessa página. E aí começaram a mandar essas páginas pro grupo, os advogados copiando as petições e entrando com o processo. Começou a ter 200 processos por dia na vara de São Carlos, 300, 400, 500, 600 mil. Aí as liminares não saíam mais, não tinha mais tempo de despachar. A vara da fazenda, que é onde era direcionado os processos, não conseguia mais trabalhar. Porque, veja bem, era um experimento. Então você tinha ali um grupo restrito que recebia. Depois 15 mil pessoas queriam receber. Aí um advogado que está bem resolvido, ganhando dinheiro lá no direito previdenciário, porque para ganhar dinheiro tem que ter êxito. Sim, boa parte claro. das causas Sim, é tudo no êxito. Não, eu sempre trabalhei no risco, sempre então, no êxito. Fazer o papel social, vai lá e vira o patrono de diversas ações e faz pior. Não, dá publicidade. De graça. Não, eu dei de graça as petições. Eu tenho um monte de mensagens, inclusive eu sofri processo ético disciplinar, né? Foi baixado de ofício da OAB em São Paulo, e por essa questão, e assim, eu juntei tudo lá. Eu não fui lá para me defender, chorar e contar a história. Eu falei, não, eu fiz isso mesmo. Tá aqui, ó, juntei um monte de e-mail, pessoal pedindo petição, eu falava, entra aqui no link, entra aqui no blog, e as pessoas agradecendo. Eu falei aqui, ó, eu tenho procurador, eu tenho juiz, eu tenho um monte de gente agradecendo pela iniciativa que eu tive. Jamais esperava isso de um advogado, ceder as petições de graça. Tanto que não era só a petição inicial, cedia recursos. Quando o órgão especial do Tribunal de Justiça suspendeu todas as liminares, eu falei, pô, aqui não vai mais sair nada no Justiça Estadual. Eu falei, eu vou arrastar a União Federal para o processo, aí eu jogo a competência para a Justiça Federal e vou conseguir eliminar lá. E não deu outra, começou a ser as liminares da Justiça Federal. Então, assim, eu gosto mesmo de usar a cabeça, né? Achar um meio, quando fecha uma porta, eu vou achar uma saída. É um combatente. E eu deixei claro na OAB, né, a minha defesa, na verdade, eu reiterei todas as minhas condutas. Tudo que vocês estão falando aí, eu fiz mesmo. Tá? Agora eu quero ver vocês comprovar, vocês demonstrar aonde eu infringi o estatuto. Quero ver vocês demonstrar aonde eu fiz captação de clientela, se eu fiz isso pro bono. Porque eu fiz aqui, eu disponibilizei minhas petições de graça para os advogados. Agente multiplicador, você passou para os outros advogados. Sim, e na verdade eu estava disponibilizando as petições para os advogados. Entendeu? Então os advogados que iam peticionar para o primo, para o amigo ou para o cliente que procurou ele. Falei, gente, se eu quisesse captar cliente, fazer disso captação de cliente, eu ia disponibilizar as petições de graça. Não tinha restrito. Não mantinha restrito e ficava cobrando dinheiro. Você ia ter reserva de mercado. Sim. Mas fui absolvido, lógico, né? Não tinha outra situação, fui absolvido no tribunal. E o experimento já está patenteado? Então, aí o que acontece? Eu vou falar, aí com o tempo, né? Fiquei acho que uns 2, 3 anos nisso. Até que ano, Fábio? 2015, 2016. Acho que comecei em 2014 até 2016, mais ou menos isso. E aí o que acontece? Teve a intervenção do Estado, houve um convênio com a FURP, que é a Fundação do Remédio Popular aqui de São Paulo, houve convênio com outras instituições. Isso chegou numa briga que ela chegou até ser aprovada no Congresso Nacional, a fosfetanolamina sintética. Tá. Eu tive no Congresso, conversando com senadores, com deputados para aprovar o Congresso. Bolsonaro foi um, inclusive, dos que defenderam essa causa, levantou essa bandeira. E na época a presidente era Dilma, né? Ela vetou, então a briga voltou para o judiciário. E assim, sendo sincero, né? Com o tempo não se provou eficaz, tá? Não se provou eficaz. Hoje ainda existe muita discussão, mas os estudos clínicos que foram contratados não comprovaram de fato eficácia. E assim, aqueles clientes que eu fiz pro bono, que eu ia buscar, toda semana ia buscar as cápsulas para entregar para eles, eu vi que eles faleceram, tá? Assim, eu vou te falar, 1 ou 2 conseguiu se recuperar do câncer, só que paralelo a isso, fez quimioterapia, então assim, não tenho como falar, não, foi da cápsula, foi da fosfetanolamina, então assim, eu
percebi que não estava... Eu, assim, opinião minha, para mim não funcionou. Então eu não trabalho com o que eu não acredito, não alimento o que eu não acredito, e aí eu parei de trabalhar com isso. Falei para as pessoas, divulguei, e quem me procurava, eu passava o contato de outro colega que estava trabalhando. Tem colegas que ainda trabalham. Tem gente que me liga até hoje, porque encontra publicação antiga e fala, doutor, você pode disponibilizar a petição inicial? Eu falo, minha petição inicial tem 5 anos aí sem atualização nenhuma. Até já mudou as partes, você tem que procurar um advogado ou atualizar. E tem alguns advogados que ainda batalham nisso. Parece que agora tem que entrar com uma ação contra uma empresa lá em Goiás. Eu não sei, estou totalmente desatualizado. Mas quando a pessoa me pega, eu tenho um contato com o advogado, eu passo lá, mas assim, eu parei de acreditar. Então, e eu não trabalho com o que eu não acredito, entendeu? Você falou de Goiás, Goiás, na verdade, é onde está o centro de várias indústrias farmacêuticas que produzem em escala e distribuição também. Então deve ser com quem está com a exclusividade da distribuição do... com uma autorização temporária, porque assim, não foi regulamentado isso pela Anvisa, não virou remédio. Então talvez, porque assim, na época que era feito na FURP, existia uma autorização de experimento, né, de estudos. Mas ali não deu certo e eu não sei como foi. Eu sei que é lá em Goiás, mas eu não sei se existe uma autorização para continuar os estudos, se ainda está em estudos. Eu, assim, eu perdi o tesão, entendeu? Não vi resultado, achei que não ia mais alimentar aquela situação e parti para o direito imobiliário. Daí nós falamos do Fábio lá no passado. Em tempos atuais, o Fábio, além de direito imobiliário, corretor, jornalista, CAC, o Fábio também está militando aí. Eu vi o Fábio na internet, questão da OAB, recentemente, faz parte do grupo que hoje está na OAB. Sim, na verdade, assim, eu sempre participei né, de campanha política, né, da política de ordem. Quando eu comecei na OAB, como já mencionei, trabalhei com o Dr. Cláudio, comecei lá com ele em 2010, 2011. Em 2012, trabalhamos a campanha dele. Ele foi eleito, né, o nosso grupo elegeu o Dr. Cláudio. Então, assim, eu entrei na OAB em 2009 e em 2010 eu já era presidente da Comissão de Direito e Meio Ambiente. Depois fiz Comissão de Direito Previdenciário, Comissão de Direito Eleitoral. Então, eu sempre participei da política de ordem. Então, começamos... A primeira eleição que eu participei foi elegendo o Dr. Cláudio, depois elegemos o Dr. Gonçalo 2 vezes, o nosso grupo, né? E na segunda vez que o Dr. Gonçalo foi eleito, minha irmã já compunha a chapa como secretária-geral, então a minha irmã já era da diretoria, e houve um racha entre eles, por essa questão de ego, né? E acabou a chapa rachando. Então, nessa última eleição, minha irmã... Tinham 5 pessoas no grupo, o presidente ficou sozinho, os outros 4 concorreram com quem o presidente indicou. Só que o grupo era o mesmo, né? E quem elege é o grupo. E aí nós permanecemos, minha irmã, Dr. Franco Antunes foi eleito como presidente, minha irmã é tesoureira. Então eu participo da comissão de prerrogativas e participo da comissão de direito imobiliário, né? Direito imobiliário, registro notorial, da OAB. Então eu participo de comissão, não faço parte da diretoria, até porque eu não tenho assim, a polidez talvez, né, que exige para o cargo, porque eu sou muito de falar o que penso, né? Então eu prefiro ter essa liberdade, né? Que imagina, eu falo as coisas aqui e quem não gostar não gostou, quem gostar gostou, e quem está falando é Fábio Mota. Agora imagina eu como... Não é instituição, agora imagina eu como um diretor de OAB, dou a minha posição, a minha opinião, falar, mas é uma posição institucional. Você como diretor de ordem não pode falar isso. Então, assim, nada que me limite, nada que tente me podar, eu aceito. Né? Cargo em lugar, nunca aceitei cargo de ninguém. Vem comigo aqui, eu te arrumo um cargo ali. Não, eu quero liberdade, sabe? Assim, nem cargo estatutário para juiz é o que eu falei no começo, eu aceitaria. Eu quero ter a minha liberdade para falar o que eu quero, o que eu penso,
Quem gosta anda junto e quem não gosta se afasta e tá tudo muito bom. Então o senhor faz parte das comissões? Das comissões. Direito imobiliário. Direito imobiliário e prerrogativas da OAB. Então, doutor, o senhor como militante no direito, agora, como falei para o senhor, o tom aqui, na verdade a gente acaba mais ouvindo do que falando, mas eu também como militante no direito imobiliário, de maneira, no dia a dia... Prática, o dia inteiro. O dia inteiro, né? A gente costuma se deparar aqui com muita documentação que advém de fraude. Sim. Você vê que algumas escrituras as pessoas pegaram, lavraram em comarcas ou em estados diferentes, em nome de terceiro, para depois aparecer como terceiro de boa-fé. Isso acaba sendo registrado no cartório de registro de imóveis, porque tecnicamente, até que ninguém aponte, aquilo é verdadeiro, né? Se ninguém contestar a falsidade... É legítimo. Só que o problema é que isso virou uma indústria e começaram a escalar. No passado, muitos fizeram, até... Grandes áreas. Grandes áreas. Não, foi para fugir de burocracia, o direito é meu, tal. Mas hoje a gente vê pessoas se apossando de bens imóveis de outros através desses títulos fraudulentos. A OAB está atenta a isso? Na verdade, a OAB ela é um órgão de classe, né, para cuidar dos interesses da classe. Mas é lógico que é uma instituição que também cuida dos interesses dos jurisdicionados. Mas ela não tem autonomia para investigar um cartório. Ela não tem autonomia para oficiar um cartório e pedir explicações. Isso aí quem tem autonomia é somente o Ministério Público. Então assim, a OAB tendo conhecimento, né, de fraude, ou o próprio advogado tendo conhecimento de fraude, aí sim ele tem que acionar o judiciário, seja via denúncia ao Ministério Público ou acionar diretamente no interesse da parte que foi lesada. Então assim, a gente sabe que ocorreu muito tempo, né? Hoje em dia já está mais difícil, porque o cartório aqui parece que não aceita mais essas escrituras do Paraná, né? Mas existia muito. É que na verdade, né, em tese, o ato é perfeito. Em tese, mas se você aplicar o rigor na análise, porque o ato do cartório tem que ser perfeito e acabado. Mas se você pegar e colocar rigor como é feito em alguns outros instrumentos, em escrituras públicas legítimas, que às vezes tem um vício ali, um erro de grafia, e vem um apontamento do cartório, porque geralmente essas escrituras que advêm de fraude, sempre... Tem uma falhazinha, uma marca, sempre fica um rastro, né? Ou é na declaração, ou é na moeda, ou na data, ou na grafia, tipologia de letra. Tem várias... Eu fiz alguns autos aqui para alguns advogados, e sempre você pega algumas coisas... Ainda mais pra gente que vê todo dia. Sim, né? Você consegue... Se você fazer um trabalho inverso, foi no cartório X lá do Paraná. Você vai lá naquele cartório e pegar, foi o livro qual? O livro, a folha 68? Então eu pego aqui a certidão da 67, a 66, 69... Sim, todos os confrontantes. Para você ver as grafias, se bate, tem sequência. Sim. Às vezes não bate, aqui falava dói, aqui não falava dói, aqui a letra, aqui o texto, esse RG não tinha nessa época, esse camarada não tinha, o RG do camarada da expedição X. Novo! Não, da RG novo com escritura de 1969. Eu sei disso. De passagem, uma pessoa da Praia Grande, outra de Santos, por que foram lavrar lá no Paraná? Não foi diligência do tabelião? Sim. Mas bacana, então tem que ser provocado. Tem que ser provocado, entendeu? E muitas coisas acabam passando porque são terrenos abandonados, terrenos de famílias que compraram a troco de banana que nem lembra que tem. E aí as pessoas aqui da cidade, que sabem que está valorizando, que cresce o olho, falam, aquela área está abandonada lá, vamos regularizar lá, e acaba fazendo isso. Mas se a pessoa que sofreu o prejuízo não contestar, ninguém nunca vai ficar sabendo. Então é justamente por isso que eles usam desses meios, porque eles sabem que são terrenos abandonados, né? Quem está aqui há 40, 50 anos conhece muito bem a cidade e conhece essas áreas aí onde foram feitos isso. Mas se a pessoa foi lesada, foi prejudicada, ela fala, não, eu tenho um documento do meu pai aqui, eu tenho uma escritura que era dele, aí procura um advogado, procura o Ministério Público e vai para cima, porque dá para contestar, tem um monte de ação na justiça sobre isso e pedir a nulidade desse registro fraudulento. Fábio, com você, na verdade, acho que a gente tem que gravar uns 20 podcasts. Né? Se deixar aqui. Porque ele tem... Fazer série da Netflix. Não, tem muito conteúdo, nasceu, viveu aqui o dia a dia e
essa sua explosão, porque é o meu sentimento mesmo. A pessoa vem do anonimato e eu levei um bom tempo para colher frutos na corretagem, mas você tem uma explosão muito grande. Do anonimato, você já, quando eu fui olhar para você de novo, você já era especialista. 10 anos, né? Assim. Já era especialista e está aí, do jeito que vai, está indo para a celebridade e até o mito. No dia a dia, quem me vê sabe que não é nada disso, né? Porque eu ando de bermuda, descalço na rua, vou na praia com meus filhos e eu não gosto muito disso. Mas assim, nessas questões, quando você defende isso, você tem que defender com publicidade, porque você está ali alertando o direito das pessoas e acaba virando referência e acaba sendo compartilhado esse negócio de redes sociais. Então, assim, eu gosto, né, dessa exposição, porque isso advém do meu trabalho e me traz retorno. Mas o que eu gosto mesmo é de curtir minha praia e ficar tranquilo ali com as crianças ali, que é bom demais. Então, o camarada da Jovem Advocacia está aqui, ó, uma quebra de paradigma. Com 2 anos, você já pode tá super bem na advocacia. Ah, sim. Se trabalhar 15 horas por dia, todo dia, e ficar fuçando e buscando, você começa, você otimiza o tempo, né? O que eu falei pro Dr. Cláudio, o pessoal está acostumado a trabalhar 6 horas por dia, eu venho aqui de um ritmo de trabalhar 15 horas por dia, porque eu sempre trabalhei na rua, sempre trabalhei na loja, trabalhei tirando pedido, e em casa sempre foi assim, trabalhar das 8 horas por dia é para quem quer simplesmente comer e viver. Quem quer ganhar, quem quer vencer, quem quer lucrar, vai ter que trabalhar 12, 15, 16 horas por dia. E quando você trabalha com o que você gosta, não é trabalho. É isso que às vezes fala, que às vezes a pessoa trabalha num escritório, em alguma coisa que não gosta, 8 horas por dia é maçante. Sim. Mas se você trabalha com um negócio que você gosta, que é prazeroso, que nem todas essas coisas que eu fiz, tudo eu fiz com prazer. Sempre foi trabalho, sempre foi com muita responsabilidade, mas foi com prazer. Então pra mim não importa se eu começo às 7 horas da manhã, porque eu acordo, na verdade eu acordo 5 horas, né? Mas não importa se eu começo às 7 horas da manhã e tô às 10, 11 horas da noite respondendo o cliente, se eu tô fazendo o que eu gosto, se eu tô pilhado ali, se eu tô numa negociação, você vai fechar um negócio, se tá pra sair uma liminar. Então assim, quando a gente faz o que gosta, trabalho não é trabalho. Eu só fui descobrir o que é férias de 30 dias depois que eu me formei e peguei a carteira da OAB. Depois que eu comecei a advogar, que aí eu vi que tinha recesso, né? Antigamente não era regulamentado, mas depois foi regulamentado 30 dias de recesso. Cara, quando está chegando o recesso, eu invento alguma coisa para fazer, porque eu sei que depois de uma semana sem fazer nada, eu já vou começar a ter circo-tico, cara. Por exemplo, na época dessa fosfetalonamina, como era uma questão médica, de urgência, que os plantões funcionam, eu trabalhei os 3 anos nas férias, não tive recesso. Então depois disso, que eu não tinha mais o que fazer nesses últimos anos, aí nesses últimos 5 anos, vamos para a férias, vamos para Ubatuba, vamos viajar, beleza. Passar uma semana lá, preciso fazer alguma coisa, cara, porque eu gosto de produzir, eu gosto de ter resultado. É o que eu falo, acho que mais gostoso do que gastar o dinheiro, ou de você gastar o fruto, é você colher ele. Mais gostoso é colher, às vezes quem vai gastar, quem vai se receber, às vezes não é nem você receber pecuniariamente, mas você entrar com um processo lá, você está ajudando uma pessoa, às vezes eu pego um processo que não cobro nada, mas aquele tesão que você fica de dar certo, de sair a liminar, porque a pessoa está precisando de uma vaga, está precisando de um remédio, isso aí não tem preço. Então você está pilhado, você faz o que você gosta, não tem essa de trabalho cansativo. Lógico que você tem que ter uns períodos para descansar, para viajar, porque senão uma hora o corpo não aguenta também. Então assim, quando eu estou trabalhando, eu trabalho 10, 12, 15 horas por dia. Eu pegar meu WhatsApp aqui, é normal você ver eu responder cliente 5 horas da manhã e responder 1 da manhã. O cara fala, mas tu não dorme, cara? Porque tu me respondeu a 1 hora da manhã e agora você tá me chamando pra falar que você viu o processo? Eu falei, tô pilhado, cara, tô trabalhando, vou fazer o quê? Eu tô no celular lá, o cara me chama, eu tô olhando o WhatsApp, Facebook, tô lá no Facebook, lá que sabe que eu gosto do Facebook, né? Tô lá no Facebook parece que não gosta muito de você. Não gosta porque me bloqueia, né? Mas eu gosto de... Aí eu tô lá no Facebook lá, brincando lá, postando, avacalhando. Chega a mensagem do cliente, eu não vou responder porque é 10 horas da noite. Não tem essa, cara. Você tá com tempo, você responde. Até porque se eu não respondo na hora, pode ser que eu esqueça. E se eu esqueço, aí o cliente fala, o advogado não tá me respondendo.
Então, assim, eu trabalho, eu tô sempre full time. Só não tô respondendo se eu tô dormindo ou se eu tô em audiência, em locais que não pode. Mas pra mim, o dia inteiro é trampo. Bacana. Fábio, você falou de uma pessoa que eu quero aqui enaltecer, o Dr. Cláudio. Eu tenho passagens do Dr. Cláudio, duas que são marcantes, né? Eu, quando trabalhei numa empresa lá no passado, há 30 e poucos anos atrás, saí uns 28 anos atrás, eu avisei para ele que eu estava com problema com o patrão na época, o patrão estava com uma dificuldade financeira, não estava pagando, eu falei, vou entrar na justiça. Eu entrei na justiça trabalhando e avisei o patrão, avisei ele, falou, André, você era muito tinhoso, você foi um dos poucos processos que eu vi a pessoa entrar com ação trabalhista trabalhando. Você tem direito. E um tempo atrás, recentemente, quando eu tive um desses contos do vigário, daí teve um problema trabalhista, pressão arterial alta, ele me deu uma mega de uma atenção lá no tribunal e tal. Então, o Cláudio é uma pessoa realmente fantástica. Eu não tenho o dia a dia, a convivência do dia a dia, porque vivemos em situações diferentes e tem um trabalho, né, que a gente faz. Dr. Cláudio é excelente, é o que eu falo. Se um dia eu precisar de um advogado que eu acho que eu não dê conta, eu vou com ele, cara. Porque ele é muito bom profissional mesmo, sabe? Que eu trabalhei com ele, trabalhei dentro do escritório dele. Então, assim, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa caprichosa, sabe? Não faz as coisas de qualquer jeito. Ele não faz petição, nada de qualquer jeito. Tudo ele faz bem feito, faz revisado. Ele é um excelente profissional. Foi por isso que eu fui buscar ele. Né? Eu podia buscar qualquer advogado. Eu falei, não, eu vou procurar o melhor, pô. Você pegou um excelente profissional, sim, potencializou para ganhar tempo, para poder fazer em menos tempo. Ele já te deu o tempo. Você, peraí, mas eu trabalho, estou acostumado a trabalhar, então eu consegui fazer isso aqui em X período e aí tá. E foi muito bom, assim, porque eu comecei a advogar sem experiência minha, mas eu tinha experiência dele, de 25 anos. Então, eu pegava um caso aqui, pegava outro caso ali e falava, doutor Cláudio, o que você acha disso? O que você acha disso? Não, Fabinho, isso aqui não, isso aqui não. Quando eu terminava de fazer a petição, aí eu entregava para ele, e aí ele papapá. E aí eu fui aprendendo aonde eu estava errando. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive problema de fazer besteira com o processo de cliente. Porque eu não tinha experiência, mas eu tinha por trás, né, a pessoa que estava me auxiliando, uma pessoa que tinha 25 anos de experiência. Então é isso. E é isso que eu tenho o maior prazer de fazer hoje. Os jovens advogados me chamam direto no WhatsApp, doutor, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E a gente tem que orientar essa molecada nova, para justamente elas não fazerem besteira, porque às vezes, como você falou, no começo, uma besteira no começo pode estragar a vida da pessoa que teve o prejuízo e pode também acabar com a própria carreira do advogado. O cara fala, não é pra mim isso. Então, entendeu? Fábio, deixa sem polemizar, a advocacia é muito parecida com a corretagem, porque você trabalha aí com expectativa de vida da pessoa, de uma vida toda da pessoa. E o jovem profissional, e é da natureza humana, a gente querer traçar caminho sozinho, porque você quer ser o camarada, mas não é o caso, talvez, dos conselhos de classe. Não sei se ele seria colocar uma cláusula de barreira, alguma coisa no sentido, 2 anos para você militar na OB do outro, errar com o outro, ou no CRES do outro, na contabilidade do outro, para depois fazer um exame de proficiência, porque você sai da faculdade, por melhor, teoria, né? Você sai com teoria, mas você não tem a prática do dia a dia. Então, melhor do que você estragar a vida de uma pessoa, ou não ser feliz no ajuizado de uma ação, num determinado pedido, você passar por um período de probatório e dali 2 anos ter um exame de proficiência melhor do que ter o exame da OAB, porque às vezes a pessoa passa no exame da OAB, ele estudou lá e vai passar, mas no dia a dia não vai ter o capital intelectual. Na verdade, assim, André, isso que você está falando existe. Né? O problema é que existe na teoria, né? Na prática é muito diferente. Por exemplo, na faculdade, você tem que fazer as peças, né? Você simula a defesa. Mas não é vera, não é como emoção. Exatamente. Você pode preparar, você leva para casa, prepara. Isso, você simula. Você é obrigado a fazer um estágio pela faculdade, no período de faculdade, para você conseguir o diploma. Quando você presta o exame da OAB, você também é obrigado a fazer isso. Só que o que acontece na prática? Existe uma proliferação enorme
de cursos de direito. Nós temos mais faculdades no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Então você pega aqui, quantas faculdades tem no Brasil? 1.500. Quantas tem no mundo inteiro? 1.300. Pô, tem alguma coisa errada. E essas faculdades, elas não estão interessadas em formar um aluno capaz. Elas estão interessadas em receber mensalidade. Porque se no primeiro ano o cara reprova, ele não continua e não paga os outros 4. Então o que acontece? Hoje nós temos aí 4 milhões de formados em direito que não conseguem passar no exame da OAB. Por quê? Porque não aprendeu o mínimo. Não tem o mínimo de noção, o mínimo de capacidade. Porque muita gente fala que a prova da OAB é difícil. Cara, a prova da OAB é a prova mais fácil que tem na área jurídica. Uma prova de oficial de justiça, um concurso público de oficial de justiça, de guarda municipal, é mais difícil que o exame de OAB. Uma prova para juiz, então, nem se compara. Então, o pessoal que fala que a prova da OAB é difícil, eu falo, não é difícil, ela não é difícil e também ela não atesta a capacidade de aptidão para o cara advogar. Na verdade, ela exclui os nós cegos. Ela exclui aqueles que não têm capacidade nenhuma. Então você é a favor da prova e mais um período probatório? Pelo menos uns 2 anos, né? Uns 2 anos de prática. O advogado pegou a carteira da OAB, pelo menos 2 anos de supervisão com o advogado, entendeu? Se tiver que errar, vai não, o outro não vai deixar. Na verdade, eu não estou dizendo que eu sou a favor de uma obrigação, mas como uma orientação, uma recomendação. Pegou a carteira da OAB, pega um advogado com experiência para te dar uma retaguarda. Foi o que eu fiz, entendeu? Eu peguei o Dr. Cláudio como uma retaguarda. Eu tinha carteira para advogar, mas eu não tinha segurança em mim de saber o que eu ia fazer. Às vezes a pessoa te traz um problema. Eu lembro de uma situação simples. A prefeitura mandou cobrança para minha mãe de uns IPTU. Eu falei, não, eu vou entrar com uma ação de indenização por danos morais, porque minha mãe tem os comprovantes de pagamento, que eu vou pedir reconvenção. Aí eu fui conversar com o doutor e falou, não, Fábio, você não vai fazer nada disso. Você vai responder a ação de execução, você vai juntar lá com embargos de execução, comprova que está pago e encerrou. Então, eu ia tentar resolver, né? Porque o advogado, você pega a carteira da OAB, você acha que vai fazer acontecer. E com umas gotinhas de paixão. E às vezes você faz besteira. Então, assim, a recomendação é justamente essa. Pegou a carteira da OAB, se você não tem um pai, um tio, ou você não tem um escritório já para trabalhar, vai sair desbravando sozinho, vai para cima. Que nem eu fui desbravando sozinho. Mas busca uma retaguarda. Entendeu? É que a jovem advocacia não pode ter o Fábio como parâmetro, porque você viu o que ele falou. Ele escolheu um advogado para... Eu escolhi. Não foi escolhido. Não. Ele escolheu. Eu não tinha ninguém na família como advogado. Era eu e meu irmão, os 2 cru. Eu falei, nós vamos pegar quem para ajudar a gente? Eu falei, aqui na Praia Grande aqui o melhor é o Dr. Cláudio, cara. Fábio, você é uma figura. Eu não sabia eu tinha certeza que esse podcast ia ser nada menos que isso. Na verdade, fica aqui um gostinho de quero mais para vários outros, porque você tem muita história. Você é diferente, você é espontâneo. Eu admiro. Eu falei outro dia aqui pro pessoal, isso eu não tenho convivência, mas eu vejo a autenticidade. Ele me demonstra a autenticidade. A gente faz, você, ora, assessorando clientes, outro dia já teve uma transação que você era advogado de uma das partes e tal, mas eu vejo a autenticidade bacana, sem vaidade, não, esse ponto aqui, específico. Sim, objetivo, sem enrolar. É a mesma coisa na advocacia. Eu não fico escrevendo latim nem nada, eu escrevo tudo com respeito, de forma objetiva e sem enrolação, entendeu? Às vezes eu vejo advogado lá, faz uma petição inicial com 30 folhas, eu falo, meu juiz nem lê isso, cara, você tem que ser objetivo, racional, aponta lá, você não precisa citar a lei para juiz, você tem que citar o direito, o juiz conhece a lei, entendeu? Lógico que você vai entrar numa discussão jurisprudencial, em recurso, aí você busca jurisprudência, alguma coisa, mas, o negócio tem que ser assim para tudo na vida. Ser objetivo, ser franco, ser transparente e ir para cima, cara. Tá. Fábio, deixa eu falar para você. Eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para o advogado, para a jovem advocacia, jornalista, corretor, em todas essas outras áreas que você está. Mas, de repente, até para incentivar aquela pessoa que está lá, está pensando em empreender, o empreendedor, até os familiares, até por conta de toda essa história que você tem de família. Deixa uma mensagem para o... A mensagem que eu tenho, assim, não tem nada fácil, cara. Não tem nada fácil na vida, até porque se fosse fácil todo mundo faria. Só que você não pode desistir,
entendeu? Você tem que enfrentar, você tem que tentar entender como funcionam as coisas. Não é a pessoa falar, vai lá e pega aquilo lá e faz aquilo lá. Não, mas como isso funciona? Quando você passa a ter uma dimensão de como as coisas funcionam, aí sim você consegue pegar e administrar essa situação de uma forma que você vai ter um melhor aproveitamento. Então, assim, empreendedorismo, empreendedor no Brasil é um cara guerreiro. Porque não é fácil, você tem o governo, você tem imposto, você tem funcionário, você tem cliente, você toma pancada de todo lado, vai ter hora que você vai querer desistir, vai ter hora que você vai falar, não, eu vou arrumar um emprego para ganhar 3 mil por mês, eu não quero saber de mais nada e não quero me arrumar. Mas, cara, a vida é pra isso, é pra você desbravar. Que história que você vai ter para contar no futuro? Ah, passei a vida inteira recebendo um salário e foi... Tudo bem, tem gente que tem isso, tem gente que quer estabilidade, que quer segurança. Mas para quem é empreendedor, vai para cima, tem que andar com gente boa, né? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você convive ali com um monte de gente vitimista, derrotada, que já não acredita mais que vai ter chance na vida, se afasta dessa gente, vai andar com gente que tem fé, com gente que acredita que pode crescer, gente que vai agregar valor para você. Então, assim, você tem que ter pensamentos bons, ler coisas boas, ler muito, entendeu? Hoje em dia as pessoas perdem muito tempo com WhatsApp, eu perco também, Facebook, só que você tem que separar um tempo para leitura. Tem tanto livro bom, não digo autoajuda, mas histórias de pessoas, de empreendedores que venceram na vida. Então você lê esses livros porque ela conta as dificuldades, o que a pessoa fez. Eu sempre tenho um livro desse de cabeceira. Isso quando eu não tenho aqueles do Napoleão Hill que eu já li 2, 3, 4, 5 vezes e leio de novo. Então, assim, você tem que ter informação, estudar a situação, estudar as necessidades, e aí você criar uma forma de fazer aquele negócio melhor, entendeu? Aquele negócio melhor, tem 1 milhão de advogados, tá bom, eu vou ser advogado, eu vou focar as necessidades, aquele nicho ali, e naquele nicho ali eu vou oferecer um serviço melhor. Sabe o que eu percebi na advocacia quando eu comecei a advogar? A maior queixa das pessoas era que o advogado não retornava. Aí eu ligo para o advogado, ele não retorna, eu mando e-mail para ele, ele não retorna. Sabe o que eu jurei para mim mesmo? Que eu nunca ia deixar um cliente sem retorno. E é por isso que hoje eu respondo o cliente 11 da noite, 1 da manhã, porque não interessa. Eu me comprometi com isso. E é isso que o cara fala, meu advogado, se eu ligar para ele às 8 da noite, ele atende. Se eu ligar para ele o Fábio Mota, você pode ligar para ele qualquer hora, cara. Se ele não atender, fica ligado, porque alguma coisa aconteceu. Amanhã cedo ele responde. Então, você se comprometer. Quando você se compromete com alguma coisa, você assume e faz. E eu me comprometi que não ia ter cliente meu falando pra mim que eu sou o advogado que liga e não retorna. Não, eu sou advogado que liga e retorna assim. Eu sou advogado que saiu a sentença, foi boa, eu falo, saiu a sentença, foi boa. Saiu a sentença, foi ruim? Eu falo, saiu a sentença, foi ruim. Eu não fico me escondendo de cliente, entendeu? E até porque eu não tenho como me esconder. Porque se eu me esconder do cliente, o cara vai lá no Facebook, Fabio, eu mandei uma mensagem pra você, que eu já vi em outros advogados sendo cobrados na rede social. Doutor, faz 3 dias que você não me responde e está postando aqui no Facebook. Então isso é péssimo para a imagem. Então é você se comprometer com o resultado, ser transparente e não prometer jamais o que você não pode cumprir. Fabio, foi bom para você, não? Foi ótimo. Eu agradeço muito aqui a oportunidade. Não, oportunidade não. Na verdade, para nós é um prazer estar te recebendo mais original que isso. Não tem. Comigo é assim mesmo. Quem gostou, gostou. Eu sei que o seu conselho de classe existe vedações e tal, mas eu estou falando com a pessoa do Fábio Mota aqui, de multidisciplina. Como faz o pessoal te achar nas redes sociais? Fábio Mota, advogado, põe no Google que já vai ter Facebook, Instagram e vai ter tudo lá. Não tem como não achar. Puser no Google Fábio Mota, advogado, Facebook, Instagram, vai estar achando lá, porque tem bastante referência, porque eu construí a minha história na internet. Eu sou um advogado que veio na era da internet. Então vai achar artigo meu, tudo essa coisa que eu falei aqui, de fosfetanolamina, direito previdenciário, da tributária, do financiamento de veículo, tudo que eu falei aqui, gente, vocês pegarem essa entrevista e pegar parte do negócio e jogar no Google, vocês vão achar uma referência, porque assim, não vim aqui para jogar a conversa fora. Fabio, eu fiquei com um gostinho de quero mais, eu tinha outras coisas para poder estar apontando,
mas eu espero que você me dê uma data futura pra gente Claro. poder bater uma bola, ver se consegue pelo menos chegar. Não. Você tem muito conteúdo. Sim, a hora que você quiser, não precisa nem marcar data. Você fala, Fabio, deu aqui uma folga aqui, vamos fazer mais uma. Sabe, comigo não tem erro. Nós estamos aqui na Praia Grande sempre se falando e só convidar. Então tá bom. Obrigado, meu irmão. Valeu. Pessoal, você que viu esse conteúdo, se ele tem relevância para você, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com seus amigos para que a plataforma possa entender aí a relevância desse conteúdo e dá sugestões de entrevistados. Hoje estamos aqui com um ícone aqui da advocacia e tantos outros convidados que vocês vêm apontar. Beleza, Fabio? Valeu, gente. Obrigado. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Podcast denominado do caos ao